Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje, gente, eu já vou avisando que o vídeo vai ser um pouco longo, porque, como vocês devem ter visto no título, são duas suculentas, que às vezes podem ser vendidas pelo mesmo nome sem haver uma diferença, né? E às vezes algumas vendem sem o ID, né? Sem identificação. E aí depois, quando você às vezes compara com fotos, você percebe que é diferente, né? E eu tenho um livro de suculentas, né? E aí eu vi que explica bem a diferença, né? Inclusive, tudo que eu vou falar para vocês é de um site japonês, né? Então, ambas as duas aqui, né? Essa aqui é a patinha de gato. E eu tô muito feliz que ela está florindo pela primeira vez. Olha lá, uma florzinha aberta e duas fechadas. Quase que eu não vejo essa floração, porque ela tava meio que escondidinha, né? Na assim, atrás de outras suculentas, né? E essa aqui é a patinha de urso. Eu comprei esta aqui primeiro, achando que era patinha de urso, né? Que é difícil achar. Às vezes tem época que vende bastante e às vezes você não encontra. Então, e aí fiquei toda feliz. Ai, achei a patinha de urso, né? E aí depois eu encontrei essa daqui, né? E aí eu fiquei comparando as duas. Eu falei, mas parece que é diferente, né? Porque, como eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Uma tem as folhas mais largas, né? Olha. E a de gato, ela tem as folhas mais estreitas, mais compridinhas. Olha. Mesmo aqui na patinha de urso, você pode encontrar, às vezes, uma ou outra folhinha estreita, né? Ó. Aqui no caso, eu só vi uma. Aqui, ó. Essa, né? Mas no geral são todas largas, ó. Desde bebezinhas. Aqui, ó. Todas larguinhas, né? E essas aqui, ó, desde bebezinhas, já são todas estreitinhas. Olha lá, mais compridinhas pra cima, né? E elas também são mais pontudinhas. Aqui, ó. Tá vendo? Já a patinha de urso, ela é mais arredondada em cima. Tá vendo? Ó? Não é tão pontuda. Vocês podem ver que as garrinhas são quase todas da mesma altura, né? Já aqui forma tipo um triângulo, né? Elas não são da mesma altura lá. Tem a parte central ali em cima, como se fosse uma mão, né? Que começa aqui e vai descendo, né? Vão vindo os dedos menores, né? Então, essa é a diferença das duas. Agora, o modo de cuidar é o mesmo, né? Ah, e aqui a identificação em japonês, né? No livro, a patinha de gato é a Koneko no Tsune, né? Koneko é gatinho, filhote de gatinho, né? Então, gatinho novo. E tsume, né? Tsume são unhas. Então, unhas de gatinho, né? E a patinha de urso é vendida como Kuma Doji. Kuma é urso, né? Então, e Doji, no caso, não vão ser as unhas, então vão ser as patinhas, né? Então, patinhas de urso e unhas de gato, né? Então, não é patinha de gato, é unha de gato e também não é unha de urso. Então, é unha de gato e patinha de urso, né? No Brasil também é conhecida como patinha de urso, né? Então, elas são originárias da África do Sul. Fiquem comigo até a final, depois vou dar um close na florzinha dela. E
O seu crescimento é na primavera e no outono, né? Então, nós aqui estamos quase que terminando o verão e entrando para o outono, né? Então, ela está em sua fase de crescimento. O tamanho máximo que ela pode atingir é 20 centímetros de altura por 10 centímetros de largura. Então, aqui tem muito para crescer ainda, né? Ela deve ter uns 10 centímetros, né? Então, tá na metade do seu tamanho. Então, aqui eu vou primeiro fazer um resumo básico e depois eu vou entrar mais detalhadamente no que eu estou falando, né? Resistência ao calor. É ligeiramente fraca, então ela não tem uma tolerância boa ao calor, ela sofre muito, né? Resistência ao frio, ligeiramente forte. Então, depois eu vou estar dizendo qual é a temperatura que ela suporta, né, de frio. Facilidade de cultivo, né? Na primavera é fácil cuidar dela, né? No outono, ela necessita de sol, quer dizer, na fase que ela vai entrar agora. No verão, na sombra, né? E no inverno, em ambientes fechados, né? No caso, dentro de casa, né? Se for fora, ela aguenta até 0 graus. Abaixo disso, ela não aguenta, né? Então, como cultivar? Pode ser que você propagar ela, né? Pode ser por galinhos ou por folhas. Depois eu vou estar explicando, né? O processo de cada um, por folha como por galho. Velocidade de crescimento. Ela tem um crescimento muito lento. É verdade. Ela multiplica algumas folhas assim lentamente, mas crescer, desde quando eu comprei, não cresceu muita coisa não. Talvez 1 centímetro. Então, a aparência dela, né, das duas são semelhantes. Ambas são verdes, ambas são peludinhas, né? Ambas têm folhas grossas, né? Olha a espessura da folha, né? Aqui, ó. Embora seja grossa, vocês podem ver que a patinha de urso é mais grossa ainda, né? Bem mais gorda. E, no entanto, tem essa diferença que eu mostrei para vocês, né? E aqui no Japão, ela é vulnerável ao calor e à umidade do verão. E o que pode acontecer no verão? Pode acontecer que todas as folhas venham a cair e o processo de rega é um pouco difícil de você adaptar. Então, tanto a patinha de urso como a unha de gato, ambas crescem na primavera e no outono. As pontas podem ficar vermelhas na primavera, né? E no outono, só que se ela for mantida em sombra, as pontinhas, os dedinhos não vão ficar vermelhos, né? Aqui tem um dedinho ficando vermelho. Olha que gracinha, né? Já tá rosinha. Aqui ele fica mais pro marrom. Ali, ó, tá vendo? Dá uma diferença também nessa parte. Então, ela não se adapta muito bem ao calor, né? Então, na época do verão, você tem que manter o ambiente o mais fresco possível, colocando ela na sombra, né? E com uma pequena quantidade de água no verão. E procurar aguar mais na primavera e no outono. Então, agora aqui está entrando no outono, então eu tenho que regar mais um pouco ela, né? Assim que o solo fica seco. Então,
praticamente em todo ano, é bom que ela seja exposta ao sol, exceto no verão. No verão, não expor ela nem ao sol e nem à chuva. Então, é melhor não deixar ela tomar chuva, né? E vamos ao calendário anual dela de cultura. A rega, né? Dê bastante água quando o solo estiver seco. Isso aqui, gente, eu tô falando pro clima aqui do Japão, né? Então, vocês acompanham nas estações aí do Brasil ou da América Latina, né? Ou América Central, que eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham de outros países. Então, você deve dar bastante água quando o solo estiver seco, de abril a outubro. Evite regar em julho a agosto, que seria o verão aqui, né? E ela fica inativa de novembro a março. Você deve regar nesse período uma vez por mês, uma quantidade mínima. E depois eu vou estar falando quais os horários de regar nessa época. Lugar. Ela deve estar ao sol, né? De abril a outubro, exceto de julho e agosto, que é onde ela deve estar em lugares claros, né? E de novembro a março, quando a temperatura cai, né? Você colocar num lugar que ela receba luz solar indireta, né? E que a temperatura não passe de 5 graus, né? Não abaixe mais que isso. Replante. O replante deve ocorrer entre abril a junho, ou então de setembro a outubro. Então, se eu quisesse fazer um replante dela nessa época agora, que nós estamos em setembro, então é uma ótima época para isso. Para propagar, a época de propagar, né? Você deve dividir as estacas entre abril a junho, ou então de setembro a outubro. Então, eu posso fazer estacas dela, então, nesse mês agora, né? Se eu quiser. Fertilizante não é necessário muito. Você pode dar um fertilizante líquido na primavera e no outono, na estação de cultivo. Então, quer dizer, se eu quiser dar fertilizante a ela, essa é a época ideal, né? Floração. As flores são laranja em forma de sino e desabrocham do inverno à primavera. Então, tá adiantado as minhas flores, né? Ela tá florindo fora de época, porque nós não estamos no inverno ainda, né? E ela está florindo, né? Então, eu achei muito interessante. Qual o período de dormência, né? Quando a gente fala que a planta está em dormência. Então, vou explicar sobre isso. Às vezes a gente acha que a planta dorme só no inverno. Não. Tem plantas que dormem no inverno e no verão também, né? Que é o caso das patinhas. Então, quando as suculentas são cultivadas no Japão, que tem um ambiente totalmente diferente do seu, né? Diferente do ambiente de origem dela, o crescimento diminui devido ao frio. Então, se ela estivesse num país tropical, seu crescimento seria um pouco mais, não tão lento quanto é aqui, né? Então, esse período é chamado de diapausa. Então, quando vocês ouvirem esse nome, diapausa, significa dormência, né? Durante o período de dormência, o crescimento diminui. Então, as raízes não absorvem água e a água do solo torna-se difícil de secar. Se o solo ficar úmido para sempre, ele causa apodrecimento e entupimento das raízes. Portanto, evite regar durante o período de dormência e evite fazer mudas. Então, se você fizer mudas durante o período de dormência, pode judiar muito da planta, né? E rega só o mínimo dos mínimos, né? A garra das patinhas de gato e de urso crescem na primavera e no outono. E o crescimento diminui no verão e no inverno. Então,
A primavera e o outono são chamadas de estações de crescimento. E o verão e o inverno são chamados de estação dormente. Como regar? Então, no verão, que ela está na estação dormente, que praticamente não é para regar, você vai regar somente à noite e uma coisa mínima. Também não todos os dias, né? É uma vez por mês, mais ou menos. No inverno, também, você vai escolher assim na parte da manhã, né? Nos dias mais quentes do inverno. Não tem aqueles dias de inverno que o sol tá um pouco mais quente? É esse dia que você vai regar. Então, não vai que aquele dia que está muito frio, você vai lá e rega a planta. Não. Assim você vai acabar matando ela, né? Então, mesmo no inverno, também muita pouquinha água. E elas... o calor no verão, né? Que a temperatura não ultrapasse a 35 graus, né? E quando você regar, não molhar as folhas. A água deve ser somente na raiz, né? E vamos falar sobre a resistência ao calor, né? A temperatura máxima e o método de verão. Então, a uma temperatura de 30 graus, as folhas podem cair todas as vezes, né? Então, você deve dar o mínimo de água, uma boa ventilação, né? Então, não deixar no lugar que fique abafado, deixa no lugar que corra, né? Bastante vento, né? Que tenha uma ótima ventilação. Um sombrite, né? Um sombreado de 50%, né? Para que o sol não queime suas folhas. E muito cuidado com a água que pode apodrecer a raiz, né? Devido a ela fazer esse ajuste rápido, porque vai continuar esquentando, então pode acabar cozinhando ela. Então, muito cuidado. No inverno, né? Às vezes as estufas simples de vinil, né? Que tem aqui, às vezes não são o suficiente para que elas suportem o frio. Então, é melhor levá-las dentro de casa, né? E como você deve fazer a procriação dela, né? Se for por estacas, você pega galinhos de pelo menos 5 centímetros, né? E você retira as folhas de baixo, né? E você espera secar de 3 a 4 dias esse galinho que você tirou. Passando esses 4 dias, você coloca no lugar seco, né? No substrato seco. Ela vai demorar de 3 a 4 semanas para enraizar. Diz que é a mais lenta dos suculentas para enraizar. E assim que ela enraizar, você não vai enraizou, vou regar. Não. Você vai regar somente quando essa raiz tiver mais de 1 centímetro, né? E, é claro, pouquinha água, né? Aí depois novos brotos vão aparecer, né? Isso vai demorar 2 meses para que esses brotos apareçam. Ela pode ser reproduzida também por meio de sementes. E por folhas é muito lento. Algumas dessas folhas que caíram, né? Eu deixei no solo só para ver se... E elas não brotaram até hoje, acho que já faz meses, né? Tem pessoas que eu vejo que falam assim, a folhinha tá brotando, né? Então, talvez num clima mais adequado para ela aqui no Japão, né? Talvez ela até possa brotar mais rápido, né? Aqui onde eu moro é bem lento esse processo. E vamos falar sobre o fertilizante, né? Então, o fertilizante seco para ela não funciona muito bem, porque como ela não vai ser muito regada, então não tem como esse
fertilizante ser liberado. Então, o melhor é que seja fertilizante líquido, né? Como o Iponex 2000 diluído, né? Uma vez por mês. Então, a planta absorve melhor. A floração dela diz aqui que dura 3 semanas. Então, eu vou estar de olho nela para ver se realmente a duração é essa, né? A minha patinha de urso nunca floriu, né? Eu acho que elas têm 1 ano de diferença uma da outra, porque como eu encontrei esta primeiro, né? Aí passado 1 ano eu encontrei esta. Então, como essa daqui também demorou a floração dela, né? Eu acho que uns 3 anos, por aí. Ou 2 anos e meio. Então, talvez, quem sabe, o ano que vem essa aqui floresça. Ou, como disse que floresce no inverno e na primavera, quem sabe no inverno deste ano e na primavera do ano que vem, talvez ela possa florescer também, né? Ou fora de época como essa, né? No ano que vem. Vamos aguardar. E os problemas que ela pode ter, né? Então, em maio, né, que já está bem quente aqui, ela pode perder todas as folhas por causa do calor, e isso é difícil de evitar até certo ponto, né? Então, às vezes fica só o galinho e aí você pensa que a planta morreu. Se o galho estiver seco, como esse aqui, ó, todo marrom, né? Então, esse aqui já tá morto, esse aqui eu posso tirar. Mas se o galho tá verde, aqui, ó, como esse, então você deixa que a planta tá viva ainda e na primavera ela vai brotar novamente. Aqui, ó, aqui tá outra ponta também, ó, largo. Então, ele tinha muito mais folhas, né? Mas acabaram caindo, né? E eu nem sei onde foram parar essas folhas, às vezes o vento levou, não sei. Porque ultimamente eu não tô tendo muito tempo de cuidar delas, infelizmente. Ou felizmente, né? Porque tô trabalhando, né? E chegando tarde, né? Devido à distância do local de trabalho. E então, esses são os cuidados, né? Para as patinhas. E quanto à variegata, eu também tinha uma variegata, mas infelizmente ela se foi. Ela é muito mais sensível por causa da falta de clorofila, né? Muito mais sensível com o calor, né? Então, como eu não sabia disso, no caso, no verão eu deveria ter deixado ela dentro de casa também. No inverno ela ficou dentro de casa, né? E então, vamos ver. Se um dia eu comprar novamente, né? Então eu vou já cuidar de maneira diferente. Eu vou mostrar para vocês agora a florzinha que é em forma de sino, laranjadinha, não sei bem dizer se esse aqui é um laranja ou amarelo bem clarinho, né? Amarelo. É, né? Então aqui está ela, olha lá os estamezinhos, né? Folha de formato de estrelinha, muito linda, né? A base dela ali também toda peludinha, por fora também ela é peludinha, né? Por cima ela é lisa. E eu estou muito feliz, né? Como eu disse, por ver a floração dela, que foi uma floração muito aguardada, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E me comentem aí pra mim qual que vocês têm. Vocês têm a patinha de urso? Vocês têm a patinha a unha de gato? Vocês têm as duas? Vocês têm as 3? Tem a variegata também? Comentem aí pra mim, tá bom? Então, fiquem com Deus. Deus abençoe e tchau, tchau.